Você, dono de clínica ou consultório médico, sabe exatamente quais indicadores precisa ficar de olho para saber se as ações de marketing e vendas do seu consultório estão indo bem? Se não sabe, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar uma por uma. Você que é dono de negócio de uma clínica ou consultório médico, possivelmente sabe gerir ali o seu caixa, gerir a sua equipe operacional, fazer uma gestão dos seus recursos, saber do dia a dia gerir as pessoas e a operação sua como um todo, mas possivelmente não sabe alguma dessas métricas que eu vou passar aqui. Métricas dessas principalmente voltadas para a área do marketing e para a área comercial. Por que é importante você saber todas as métricas referentes ao seu negócio, principalmente no que se diz respeito a vendas e marketing? Quando você entende os indicadores, você sabe muito bem se o seu negócio está indo bem ou se não está indo bem. Você pode comparar, por exemplo, o primeiro trimestre de um ano com o primeiro trimestre de um ano anterior para saber se você está melhor ou pior do que a outra operação. Então, tudo isso ajuda você a reconhecer se o seu negócio está indo para onde você quer ou se está estagnado ou até mesmo decaindo do ponto de vista de faturamento e de resultados. Então, vamos lá para a primeira métrica que eu quero falar com você, CPL. O CPL nada mais é do que o custo por lead. Quanto que você paga por cada lead que entra em contato com a sua empresa? Primeiro, o que seria lead, né? Para deixar mais claro. O lead é um potencial paciente ou cliente seu, tá bom? Então imagine só que uma pessoa entrou em contato com a sua secretária, mandou uma mensagem: "Oi, eu vi o anúncio de vocês e gostaria de saber mais, um pouco sobre a consulta, sobre os seus procedimentos, por exemplo." Então esse é um lead, é uma pessoa que de fato já executou uma ação, talvez entrou no seu site, clicou no botão de WhatsApp, ou veio, por exemplo, do seu Instagram e clicou ali no link da bio e entrou em contato com vocês. Então é quando a pessoa já executa uma ação e de fato entra em contato com a sua empresa. Esse seria um lead. E aí, o que seria o custo por lead, né? Você tem que pegar toda a sua operação de investimento em marketing e dividir pelo número de pessoas que estão entrando em contato com você. Então, um exemplo bem hipotético, bem fácil para poder compreender, tá? Vamos supor que você investiu R$1.000 dentro de um mês no marketing do seu negócio, tá? No Google, no Meta, no Instagram e por aí vai. E desses R$1.000 que você investiu, 100 pessoas entraram em contato com você, tá bom? Então, no final do mês, você computou ali junto com o seu time comercial, com a sua secretária, que 100 pessoas entraram em contato. Então, o seu custo por lead, você pega o valor de 1.000 e divide pelo número de leads que entraram em contato, que nesse caso seriam 100. Então, o seu custo foi de R$10. Ou seja, a cada R$10 investidos no marketing do seu negócio, você teve ali uma pessoa entrando em contato. Então, a gente vai chamar isso de CPL, né? Que seria o custo por lead, ou seja, cada pessoa está entrando em contato com você. É muito importante você saber esse número de cor, porque em determinadas ações que você fizer de marketing, você sabe se está pagando mais caro ou mais barato de acordo com a média que você paga, tá? Então é importante você ter isso muito em mente para já saber como é que seu negócio está indo do ponto de vista de aquisição de novos clientes e potenciais clientes para sua empresa. Também vinculado com o CPL, que seria o custo por lead, nós temos a taxa de conversão. E isso vai muito do seu time comercial, tá bom? Ou seja, o que seria a taxa de conversão? Desses leads que estão chegando para você, quantos de fato viram clientes? Porque não existe taxa de conversão de 100%, né? Exemplo, 100 pessoas entraram em contato com a sua empresa e as 100 pessoas viraram clientes. É muito difícil, para não dizer impossível isso acontecer. Então, na prática, vai ter uma métrica aí que você vai ter uma taxa de conversão. Então, exemplo, colocando esse mesmo número de 100 leads, vamos supor que a sua taxa de conversão nesse caso seja de 12%, tá? Então quer dizer que dos 100 leads que entraram em contato com a sua empresa, 12 viraram clientes, 12 ali com o seu time comercial, com a sua secretária, viraram de fato pacientes e novas consultas para o seu negócio. Então ter a taxa de conversão também em mente é muito importante para saber a efetividade do seu time comercial, para saber se o seu time comercial está atendendo bem, se a sua secretária está fazendo um bom atendimento, humanizado, rápido, com agilidade, né, de acordo com o que o seu paciente precisa e necessita ali naquele momento que está entrando em contato. Então tudo isso é muito importante para que você tenha essa noção, tá bom? Na verdade, a taxa de conversão você pode até separar, se você quiser, até por setores e por canais de venda, tá? Então, por exemplo, você pode separar a taxa de conversão dos leads que chegam para mim do Google. Então é uma taxa de conversão, porque os leads lá vão ter uma característica. A taxa de conversão do Instagram, da pessoa que clica no botão de WhatsApp do meu Instagram e manda uma mensagem X para mim, de um outro tipo de mensagem que você pode configurar ali no WhatsApp para saber que aquela pessoa, por exemplo, tá? Ela veio do Instagram. Então assim você pode até diferenciar por canal. Então pode ser que a sua secretária, o seu time comercial tenha uma taxa de conversão X em determinado canal e uma taxa de conversão Y em outro canal. E você pode ver qual canal está gerando até mais leads qualificados para a sua equipe de vendas, tá? Então isso também é muito importante você diferenciar, mas só de você saber a taxa de conversão geral já vai ajudar demais a você ter uma boa noção aí e conseguir mais resultados para trabalhar diretamente com o seu time, porque
se você tiver mensuração desse número, você vai poder comparar. Por exemplo, olha, no mês passado, no mês atrasado, a nossa taxa de conversão foi de 12%. Por que nesse mês está 7, está 8, está 6? O que está acontecendo? São os leads, essa sazonalidade? É o meu time comercial ou minha secretária que não está atendendo muito bem? Está com algum problema pessoal? Já não está no mesmo engajamento? Então, tudo isso vai facilitar para que você tome a ação mais rápido, tá, no seu negócio e consiga, sim, otimizar os seus processos para cada vez vender mais. Ainda vinculado com taxa de conversão, nós temos o CPA, que é como se fosse a junção do CPL com a taxa de conversão, né? Que seria, no caso, o custo por aquisição, tá? Então, você pode determinar qual que é o CPA que você tem no seu negócio. Então, vamos continuar nesse exemplo que eu estou passando para vocês para facilitar um pouco o entendimento. R$1.000 de investimento e chegaram 100 leads. Então, o CPL, o custo por lead, foi de R$10. Somente que o seu time comercial só conseguiu converter 12%. Então, desses 100 leads, somente 12 viraram clientes e pacientes para a sua clínica. Então, desses 12, se você pegar a taxa de conversão que for de 12%, pegar os R$1.000 e dividir por 12 clientes que você de fato conseguiu converter, você vai ter um CPA de R$83. Ou seja, a cada R$83 investidos em marketing, de fato voltou um paciente, um cliente novo para a sua clínica. Então, esse seria o seu CPA, o seu custo por aquisição, tá bom? Então, é muito importante também você ter noção disso, porque nesse exemplo, imagina que o seu CPA seja de R$83, tá? Ou seja, a cada 83 investidos, retorna um cliente. E a sua consulta seja, sei lá, R$300. Então você sabe que está investindo 83, a cada R$83 que você investe, volta um cliente para a sua empresa, que de fato gera nova receita, faturamento bruto para você de R$300, caso sua consulta seja desse valor. Então você consegue um pouco estimar o investimento que você está fazendo e o retorno que está trazendo para você a cada novo paciente que entra na sua clínica. Tá, tem o CPA. Essa métrica do CPA ela é muito mais voltada principalmente para a área de marketing. Então você vai pegar muito o valor de marketing que você investiu e dividir ali pelo custo de aquisição. Se você quiser, você pode também calcular o CAC, tá? Que aí obviamente entra uma métrica mais geral de qualquer tipo de negócio, que significa custo de aquisição de cliente. O CAC é importante você mensurar porque você pode colocar nessa conta também os custos operacionais que você tem. Então, exemplo, vamos supor que você contrata um gestor de tráfego, uma equipe de marketing ou uma assessoria de marketing que vai fazer esse trabalho para você. Então, na conta que você investiu, que no caso que eu estou passando aqui para vocês seria somente de R$1.000 de anúncios, você pode incluir também o custo que você tem de equipe. Então, você inclui nesse custo, divide pelo número de fato de clientes que entraram naquela operação naquele mês dentro do seu negócio e assim você vai saber o CAC. Então, exemplo, eu somei aqui o meu custo de equipe, então ao invés de 83 que eu estou somando somente, considerando somente o valor de marketing, eu também vou considerar o valor da minha equipe, que é o gasto de atendimento, que é o gasto de equipe de marketing, por aí vai. Então pode ser que esse CAC seja um pouco maior, vamos supor que o seu CAC seja de R$300. Então você somou todo o seu custo já que você teve das pessoas envolvidas para trazer aquele cliente para você e você viu que o seu CAC é de R$300, somando todos os custos. Então você, com esse valor em mente, você sabe o quanto que você tem até que vender o seu serviço para ter um lucro no seu negócio. Então você pode somar todos os custos e para ter uma margem de lucro no seu negócio, você vai colocar sua consulta ou seus procedimentos, por exemplo, a partir de R$400, R$500, R$600 e embutir novos produtos ou serviços para o seu paciente, né, para o seu cliente, para que de fato você consiga mais resultado. Então é muito importante você ter a noção do CAC para justamente precificar os seus serviços e produtos para ter uma margem de lucro satisfatória dentro da sua clínica. E a última métrica que eu vou comentar aqui com você também seria o LTV, tá? Que significa Lifetime Value, que é basicamente o tempo que o cliente ou o paciente fica com você na sua clínica ou no seu consultório. Isso é muito particular de cada nicho, de cada segmento, porque, por exemplo, vai ter médico que vende um plano de acompanhamento. O paciente vai ficar 1, 2, 3, 5, 6, 1 ano, 6 meses, né? 1 ano de acompanhamento fazendo aquele procedimento ou aquelas consultas. Já vai ter outro tipo de especialização que não consegue fazer esse tipo de trabalho. Talvez seja só um atendimento e a pessoa volta daqui a 6 meses ou volta daqui a 1 ano. Então, cada negócio tem a sua particularidade. Mas por que é importante você saber isso? Exemplo, o paciente geralmente comigo ele fica 6 meses, ele fica 4 meses, ou ele vem agora, depois ele volta daqui a 3 meses, depois ele volta daqui a 6 meses. Então, você precisa entender como é que funciona a dinâmica de retorno do seu paciente para que você consiga, dentro da sua equipe comercial, trabalhar muito bem isso. Exemplo, vou passar um exemplo mais hipotético para vocês. Vamos supor que você tenha um consultório onde o paciente venha, faz uma consulta e geralmente, de acordo com o seu plano de consultas, ele volta daqui a 4 meses.
Então ele vem agora e daqui a 4 meses ele retorna. E isso, obviamente, tem que ter um esforço comercial para lembrar que ele tem que voltar, certo? É muito importante você mapear isso para que daqui a 3 meses, 2 meses e meio, ou quando estiver quase chegando ali no 4º mês, o seu time comercial, a sua secretária, trabalhe muito bem isso para poder reativar esse paciente. Porque se você sabe que essa já é a dinâmica de retorno dos seus pacientes, tem que ter um esforço ali para a pessoa voltar. Porque se você não chamar, se você não mandar mensagem ou não incluir isso dentro de uma ferramenta de gestão que você consiga mapear os seus pacientes, você vai perder muita venda. Muita gente acaba pensando assim, eu só consigo aumentar o meu faturamento, aumentar o meu lucro aqui no meu consultório se eu trouxer cada vez mais novos pacientes. E isso não é verdade. Tem muito potencial de você ganhar também no retorno desses pacientes e fazer um bom trabalho de retenção desses leads, desses pacientes que você já tem, para cada vez mais ele voltar para a sua clínica e continuar esse acompanhamento com você. E para que você consiga executar isso com maestria, com profissionalismo e com atenção maior, com uma acurácia maior, é muito importante que você tenha uma ferramenta de CRM, que significa basicamente gestão de relacionamento com leads ou com seus clientes, tá? Então você tem que ter isso mapeado para esse sistema te avisar, olha, já é hora desse paciente voltar, você tem que chamar ele, é aniversário de um paciente seu que você colocou lá na sua base de dados, é importante você mandar uma mensagem para ele para quem sabe oferecer uma condição exclusiva para ele voltar e ter um novo acompanhamento com você, ou então esse tempo médio que a gente está falando aqui, se a cada 4 ou 5 meses você sabe que os pacientes já te procuram, então por que você não chama todos os outros pacientes em 3 meses, 3 meses e meio para conseguir aumentar essa taxa de retorno e assim que você aumentar o seu faturamento? Então é muito importante você ter isso em mente, ter isso já decorado, digamos assim, e trabalhar muito bem isso com o seu time comercial para que de fato você consiga cada vez mais aumentar o seu faturamento, vender mais, sem precisar investir mais em tráfego pago, investir mais em marketing e gastar mais dinheiro trazendo, ou captando mais pacientes para dentro, porque de fato o cliente que mais vai te custar é um cliente de fora, um paciente de fora, onde você gasta dinheiro, investe para trazer ele para dentro pela primeira vez. Você reter os seus pacientes que já atenderam com você e que já confiam no seu trabalho, é muito mais fácil do que você captar um novo. Então isso também é muito importante para que você tenha mais resultado. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço muito. Toca no botão aqui abaixo de curtir, porque ajuda muito o meu trabalho. Também se inscreva no canal, porque cada vez mais vai ter conteúdos aqui bem específicos na área de clínica e consultório médico. E se você pretende também fazer um tipo de assessoria ou quer ajuda nisso, nós temos a nossa consultoria gratuita aqui da Med4Grow, tá? Vai ter um QR Code aqui para você acessar. Vai ter também aqui embaixo um link para que você consiga acessar esse nosso site para se aplicar à nossa consultoria, onde basicamente eu vou conversar diretamente com você, entender tudo que a gente pode fazer pela sua clínica ou consultório para que você tenha mais resultado. É sem compromisso, não tem custo nenhum, é só você aplicar, a conversa é super fluida e eu vou buscar sempre uma personalização, entender a realidade do seu consultório e a sua para que você atinja os seus objetivos que pretende na sua clínica nesse ano. Então toca aqui no botão abaixo ou clique em algum canto aqui desse vídeo para que de fato você seja direcionado à nossa página de consultoria e se cadastre lá, e aí eu espero você na nossa reunião para que a gente possa fazer. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.